No Mar de Cortés, no México, um biólogo marinho prepara-se para encontrar um pescador de animais locais que teme mais do que tubarões. Está explorando um outro mundo, entre a fantasia e a realidade, perseguindo um monstro lendário do fundo do mar que de fato existe. Em todo o mundo, estranhas carcaças são levadas para a terra e pescadores capturam enormes criaturas jamais vistas. Pouco a pouco, a vida secreta deste estranho animal vai se tornando conhecida. Podemos estudar sua anatomia e o comportamento de seus parentes menores, as bizarras e maravilhosas criaturas chamadas cefalópodes. If they did live anywhere where a man lived, they would make mincemeat of him in no time. A ficção sempre marcou a lula gigante como uma feroz inimiga do homem, e alguns de seus parentes podem ser verdadeiramente aterrorizantes. Senhor do alto mar, o cachalote sabe o que não sabemos, mas recentemente os cientistas encontraram uma forma de desvendar seus segredos. Whales were known to feed on squids, so it made sense to me to try to use the sperm whale as our hound dog to lead us to the giant squid. We really don't know very much about what happens to whales once they leave the surface. So we're working with a mystery that is hunting a mystery. Desça conosco agora ao mundo escuro e misterioso do cachalote e sua presa temerosa, Arquitutes, a lula gigante. Em quase toda a história humana, o oceano sempre pareceu um lugar aterrador. Marinheiros supersticiosos relataram muitos avistamentos estranhos no mar. Suas histórias congregam uma variedade fantástica de monstros que os ameaçavam. Tais criaturas eram culpadas quando ocorriam desastres, o que frequentemente acontecia. Talvez a mais temida de todas fosse o Kraken, um animal cheio de braços de tamanho e força incríveis. Mas a maioria dos monstros do mar acabava como inofensiva ou não existente, menos o Kraken, conhecido hoje como a lula gigante. O Museu Nacional de História Natural de Washington, D.C., abriga mais de 100.000 exemplares de lula, uma das maiores coleções do mundo. Neste laboratório, o zoólogo do Smithsonian, Dr. Clyde Roper, está absorvido pelo estudo de cefalópodes, como polvos, sépias e lulas. E ele saúda a notoriedade da lula gigante. People have to have their monsters for some reason. And of course, squid make a perfect monster because I really think that, especially for many young people today, that the
giant squid has become the new dinosaur. É chamada de Architeuthis, em grego, a lula dominante. É o monstro do mar perfeito na fantasia e um formidável predador de fato. Ele é maior que muitas outras vidas no mar. Ela emprega uma massa retorcida de braços e tentáculos que atrai sua presa e a comprime em um bico como o de um papagaio. Ela olha fixo para o mundo com os maiores olhos do reino animal. Clyde Roper nutre uma paixão vitalícia pela lula gigante e está determinado a ver uma viva em seu habitat. Tudo começou na adolescência, quando pescava lagostas em New Hampshire. It doesn't take very long when you're working on cephalopods, squids especially, to become aware that giant squids actually exist. As an idealistic young fellow, I was pretty incensed that so many mistruths could be told about these magnificent animals. And as I got deeper and deeper into it, I understood why there were so many misunderstandings. And that is because there were so few specimens that had ever been found. No giant squid had ever been seen alive, and until this day has never been seen alive and photographed. So I became interested in trying to learn about these animals just so I could tell the truth about them and try to dispel the myths. A aura de um mistério aterrorizador não se dispersa facilmente. O relato de um navio de guerra francês de um encontro com uma lula gigante inspirou a imaginação do romancista Júlio Verne. O seu clássico 20.000 Léguas Submarinas foi publicado em 1870. A lula ficcional de Verne atualizava a lenda do Kraken, devorador de navios. Esta lula não hesitou em atacar o Nautilus, o submarino elétrico do Capitão Nemo. Giant squid astern, sir. O terror da lula gigante pode ser ficcional, mas o seu mistério é bem real. De vez em quando, uma carcaça de lula gigante é levada para a praia. Em geral, são lulas jovens, mais bizarras e patéticas do que ameaçadoras. Só um perito pode determinar a espécie e dizer se poderia ter crescido muitas vezes mais o seu tamanho. Nos tempos modernos, mais e mais lulas gigantes vêm sendo capturadas por pescadores em águas mais fundas. Estão quase sempre mortas ou quase mortas, quando trazidas a bordo. Raramente um cientista consegue examinar um espécime recém-capturado e nunca um vivo. A maioria aparece em águas da Nova Zelândia, Noruega e Terra Nova. Esta, com mais de 9 metros, foi capturada perto da Tasmânia. Com evidências incompletas, os cientistas concluem que as lulas gigantes vivem em águas profundas e que são predadoras. Acreditam que vivam poucos anos e que cresçam muito rápido. Ninguém sabe ao certo o tamanho. A maior lula já medida tinha quase 18 metros e pesava cerca de 1 tonelada. É o maior e mais poderoso animal invertebrado do mundo, retratado como vilão em muitas histórias do mar. Giant squid have a reputation for being vindictive and vicious and fierce. They have no reason to be vindictive and fierce. They normally don't interact with human beings. In fact, I wish they would act a little more, react with human beings so that we could find them. At any rate, I think the reputation is certainly not deserved at all because they're so interesting on their own account that we don't need to make things up about them. Squids are really exciting to me because they have wonderful adaptations for their life in the sea. And these include things like photophores or light organs where they can flash and glow different colors. They are fast animals, they're powerful. Some of them have suction cups, some of them have hooks like cat's claws to collect their prey.
Some of them will have lights that flash on and off. So they really are fascinating animals. As lulas são estranhas e maravilhosas. Elas e seus parentes próximos são chamados de alienígenas do espaço interior. De fato, deslocam-se pelas correntes com uma serenidade que parece quase sobrenatural. As lulas são notavelmente inteligentes e suas fibras nervosas primárias são as maiores do reino animal, 100 vezes maior do que o diâmetro das humanas. Milhares de órgãos multicelulares, chamados cromatófaros, são disseminados por sua pele. Cada um deles recebe sinais diretamente do cérebro. Isso permite que a sépia e a lula transformem sua aparência em menos de 1 segundo. Estas mudanças de aparência proporcionam camuflagem em um meio dramático de comunicação. De seduções ansiosas a avisos agressivos, tudo pode ser transmitido por resplandecentes exibições de luz e cor. O sistema nervoso avançado confere a elas reflexos faiscantes e um ataque mortal. Não distante da costa da Califórnia, perto de Monterrey, um robô submersível é baixado até o fundo do mar. Abaixo estão o Monterrey Canyon, a fissura submarina mais funda dos Estados Unidos e, provavelmente, as águas profundas mais cuidadosamente observadas do mundo. Cientistas do Instituto de Pesquisa do Aquário da Baía de Monterrey estudam regularmente a vida no Canyon há mais de uma década. A qualquer dia, eles podem descobrir uma Arquiteuthis viva e já observaram muitas lulas notáveis. Também observaram espécies de lulas jamais vistas vivas em seu elemento natural. Moroteuthis, uma lula esguia e muito grande que chega a atingir 4,5 metros de comprimento. Como a lula gigante, quase nada se sabe sobre seu comportamento. Talvez a mais estranha seja a Vampiroteuthis. É chamada de fóssil vivo e é completamente coberta com o que parecem órgãos de luz, mas cuja função exata é desconhecida. É uma contorcionista notável, apresentando-se aos seus inimigos como uma bola de espetos. Mas os espetos são macios e provavelmente usados apenas para detecção. Tão variadas e misteriosas como são, as lulas crescem rápido, têm uma vida curta e bastante fecunda. Espécies de águas rasas se juntam em grandes números para acasalar. Estes engates de tentáculos não acontecem ao acaso, uma vez que os machos competem ferozmente pelas fêmeas. Muitos morrem naturalmente logo após o acasalamento, se não virarem vítimas dos inúmeros predadores que os perseguem. As lulas estão entre as mais numerosas criaturas pelágicas do mar e são parte crucial da cadeia alimentar oceânica. Hoje sustentam uma indústria de pesca maciça. Cerca de 2 milhões de toneladas métricas são consumidas anualmente, grande parte no Japão e no Extremo Oriente. As lulas pequenas compõem o sushi mais popular.
Mas todo mundo já ouviu falar na lula gigante, que é como uma fonte de fartura para os consumidores japoneses. A seguir. O Mar de Cortés do México. De anos em anos, lulas de tamanho e ferocidade incomuns são vistas aqui. Clyde Roper veio investigar. As lulas vivem em cânions escuros. Elas chegam perto da superfície para se alimentar à noite. São chamadas de Dosídicos gigas, ou lula de Humboldt. Por segurança, Roper contará com uma proteção para refúgio, caso precise. Nesta época do ano, as Dosídicos ainda têm alguns metros para crescer, mas algumas já têm 1,80 m e às vezes alimentam-se como piranhas esfaimadas. Roper nunca viu uma Dosídicos tão grande, mas anseia pela experiência. They have an incredible reputation, and many of the fishermen say they would rather fall into the water with shacks in a feeding frenzy rather than in a feeding frenzy of Humboldt squid, because they have been known to kill people when they fall into the water with them. Here he comes. In fact, they are so aggressive that they become cannibalistic. A lula faminta imediatamente começa a se alimentar da lula presa e indefesa. As Dosídicos, em geral, se alimentam umas das outras, uma das razões para o rápido crescimento daquelas que sobrevivem. Alguns podem desejar evitar a experiência, mas lulas grandes como a de Humboldt não sobrevivem em cativeiro. Para Roper, a chance de vê-las em alto mar é uma preciosa oportunidade. Como as lulas menores, as Dosídicos emitem flashes coloridos quando excitadas ou ameaçadas. Roper quer olhar bem de perto. Não é fácil quando o objeto do estudo dispõe de 2 tentáculos, 8 braços alinhados com ventosas poderosas e um bico afiado como uma lâmina. Tudo isso fica oculto por nuvens de tinta densa, lançada pela lula para confundir seus inimigos. Ter a lula dentro do abrigo não fazia parte do plano. Roper tenta abrir espaço para que ela fuja, mas leva uma bicada mesmo assim. Mais tarde, Roper toma coragem para se aventurar e observar a Dosídicos em mar aberto. Nunca chegou tão perto para ver como deve ser a Architeuthis se alimentando.
At first, I was quite apprehensive. It was a little scary, but we were dealing with mostly individuals. They were not in a feeding frenzy, so it felt more comfortable. Oh, what a great animal. I'm impressed at how incredibly powerful it is and how it swims. Clyde Roper não é o primeiro cientista a ser contagiado pela emoção da caça à grande lula. See the funnel so expanded and moving out so fast. It was great. Nos anos 60, em aldeias de pesca em toda a Terra Nova, surgiram pôsteres curiosos. A recompensa por uma lula gigante era fruto da imaginação do falecido Frederick Aldrich. Especialista em moluscos, o Dr. Aldrich se baseou numa região onde lulas gigantes eram um orgulho da história local. Em outubro de 1873, pescadores da Terra Nova encontraram uma lula gigante encalhada em água rasa. A lula envolveu com um tentáculo o barco deles, mas um pescador, um garoto de 12 anos, rapidamente cortou o tentáculo e o monstro bateu em retirada. Só um mês depois, os pescadores da Terra Nova içaram uma lula gigante de 10 metros de comprimento. Este foi o primeiro espécime completo examinado por cientistas e foi a primeira de muitas lulas gigantes encalhadas ou capturadas por pescadores da Terra Nova. Mas examinar lulas mortas não era o bastante para Frederick Aldrich. Ele foi atrás de uma viva. Fred was really one of the first people to actually want to go out and try to find giant squid. I think Fred liked the mythology and he liked the giantness, the bigness of it all. Em 1989, Aldrich conseguiu montar uma expedição ao fundo do mar para procurar a lula gigante. O empreendimento foi comparado a descer de paraquedas à noite numa área dos Estados Unidos, escolhida ao acaso, esperando encontrar um enorme urso. Mas Aldrich era determinado. O submarino desceu a 1000 pés numa área onde as lulas gigantes vinham sendo frequentemente levadas para a terra firme, literalmente uma tentativa no escuro. A isca atraiu uma série de peixes do fundo. Por 10 horas, Aldrich esperou, mas Arquitutes ignorou o seu convite. I am not disappointed. It's the fact I didn't see one that does not affect my understanding of these animals whatsoever. I never really held out much hope that I would see one because, oh Lord, the ocean is so big and my ship is so small. A breve expedição chegou ao fim e Aldrich morreu poucos anos depois. Com o avanço da tecnologia em águas profundas, várias expedições já poderiam ter encontrado uma lula gigante. Muitas espécies novas foram observadas e algumas delas realmente poderiam ser chamadas de monstruosas. Este é o maior tubarão já visto a grandes profundidades. Um tubarão dormente do Pacífico que apareceu na Baía Suruga, no Japão. Com mais de 7 metros de comprimento, revelou-se tão grande que a câmara não conseguia captá-lo. Após investigar o submarino por 5 minutos cheios de suspense, o gigante se foi, deixando os cientistas observadores entusiasmados e um pouco aliviados. Uma vez descartada como mero sensacionalismo, a busca pela lula gigante continua a arrebatar respeitáveis partidários nos dias de hoje. Um deles é o Dr. Malcolm Clark, especialista em cachalotes e lulas oceânicas. I think the good has always got to have a balance of evil. You see the beauty in the sea. Many of the fish are very beautiful to look at and have wonderful silvery sides. They make pretty lights.
That's the beauty. You need a few big teeth, big stomached monsters to go along with it. Ainda aluno de graduação, Malcolm Clark conduziu a pesquisa a bordo de um baleeiro que caçava cachalotes, outrora considerados monstros do mar por si sós. Pouco se sabia sobre a biologia dos cachalotes, apesar de séculos de matanças. A redução das populações levou os cientistas a bordo de baleeiros para estudar os enormes animais. Clark examinou centenas de estômagos de cachalotes. Encontrou bicos de lulas de água funda, duros demais para serem digeridos, o que provou que as lulas são a primeira fonte de alimento dos cachalotes. E Clark formou uma coleção gigantesca de bicos, chegando a 18 mil de uma única baleia. Entre eles, há muitos bicos da lula gigante. This came from a giant squid that was taken from the stomach of a sperm whale caught in the Azores. So that it wasn't a tremendously large one, it was probably in excess of 30 feet in length. So it's quite a big squid, but not one of the biggest, but certainly it's got very, very powerful jaws. So that this is very, very formidable, and of course, if they did live anywhere where a man lived, they would make mincemeat of him in no time. Numa praia remota na Nova Zelândia, os cachalotes encalharam. O que leva as baleias a encalhar é ainda um mistério. Clyde Roper e Malcolm Clark assumem a soturna tarefa de examinar as carcaças e descobrir provas de sua paixão comum, a lula gigante. As peles dos cachalotes são como mapas de antigas batalhas desgastados pelo tempo. As cicatrizes circulares foram deixadas por sugadores com dentes afiados da lula gigante, marcando seus últimos esforços desesperados nas mandíbulas do Leviatã. They have 50 teeth. These are form 2 rows in the lower jaw. They don't have any upper teeth usually. But the jaw is very, very narrow. It can be about 15 feet long and be a foot across. So it's very, very long and narrow. And it's a snapping jaw. It's rather like some of the crocodiles. It can probably snap shut very rapidly. And they snap this jaw against the upper jaw, bang. And in that movement, they squeeze the squid. And it doesn't matter that the teeth don't damage them much. The squid will virtually go paralyzed. They don't like being squeezed. Squids don't. It's one of their features, not like humans. And if they're squeezed by the jaws with these teeth, and there's a big, very powerful tongue right at the back of the jaw to push it down the throat. Peritos em baleias e lulas, Clark e Roper estão singularmente qualificados para executar uma nova estratégia na busca por arquitutes. Whales were known to feed on squid right from the very beginning, in the earliest days of the whale hunting expeditions. And some of those were actually giant squid. So it made sense to me to try to use the sperm whale as our hound dog to lead us to the giant squid. And that quest has brought on this current expedition. Perto dos Açores, Roper e Clark usaram um hidrofone para ouvir cachalotes. Eles e outros cientistas desta expedição combinam a busca pela lula gigante com a pesquisa sobre o seu inimigo mais formidável. Hidrofones podem detectar os sons de cachalotes a muitas milhas de distância, bem antes de poderem ser avistados. Mas as próprias baleias têm uma audição excelente e, em geral, mantêm distância dos barcos. Os cientistas estão com sorte hoje. As baleias estão sociáveis. Há um grupo de cachalotes brincando por perto. As fêmeas e seus filhotes vêm se alimentar aqui nas águas quentes do meio Atlântico e anunciam sua presença com um coro animado. It is an audience clapping. It is. And they're clapping at us.
Quando cachalotes se juntam, o mundo deixa de ser silencioso. Uma série distinta de cliques é chamada de coda, usada para comunicação. Decifrar os sons é um desafio para peritos em comportamentos, como Kurt Fristrup, da Universidade Cornell. Às vezes, mergulhadores conseguem chegar bem perto de cachalotes. É uma tremenda emoção ser bem recebido pelos predadores mais poderosos da Terra. Perto, ouve-se um som diferente às vezes. Este som alto e singular pode ser um aviso ou até uma arma, suficiente para atordoar a presa de uma baleia. A cabeça do cachalote representa 1/3 de seu peso total e a sua maior parte é o nariz, o maior do reino animal. É aqui que os sons são criados. São gerados na frente do nariz, depois redirecionados ao ressoarem vigorosamente fora do crânio da baleia. Ninguém sabe exatamente como. Este órgão notável também tem toneladas de óleo de espermacete. Regulando sua temperatura, as baleias podem controlar sua flutuação. Isso permite a elas que conservem energia em seus longos mergulhos para caçar lulas. Em todo caso, as baleias parecem ter controle perfeito quando dormem, suspensas verticalmente abaixo das ondas e vagas. Este comportamento notável só foi relatado e filmado recentemente. As mães cachalotes são muito apegadas. Seus filhotes demoram a crescer. Permanecem próximos às mães, mas sua habilidade para mergulhar é limitada. Uma fêmea madura precisa de mais do que meia tonelada de comida por dia e sua fonte de alimentos, lulas oceânicas, pode estar a milhares de pés abaixo. Portanto, ela precisa deixar seu filhote na superfície, às vezes quase por 1 hora. Os filhotes são confiáveis e brincalhões, chegando a abordar e até aconchegar-se a um mergulhador. Este oferece sua boca para a inspeção. A mãe pode descer mais que 800 metros, um mergulho fundo ao desconhecido. We really don't know how sperm whales locate their prey, how they hunt, how they locate their prey, and how they actually consume their prey. There are several hypotheses. One is that they use echolocation and get the signals back that way. De algum modo, os cachalotes veem o mundo à sua volta através de um panorama de sons refletidos. Isso certamente os ajuda a navegar debaixo d'água, mas podem detectar e pegar lulas de corpo macio. Os cientistas buscam uma outra explicação. They can use their eyes to see the bioluminescence that might be created either by the squids themselves or by the squids swimming through the water and creating a swirl of bioluminescence. When they swim through the water, they disturb all the little organisms that are in the water, and these little organisms, because they're disturbed, set off a glowing or flashing. Perhaps the whales then key on these strips
of bioluminescence or streaks of bioluminescence, and we'll be able to home in on the squid in that way. So it's a little difficult to know exactly what it is, and that's just one more thing we could see if we could get down into the deep sea with these giant whales. Baleias até o fundo há muito tempo é tema favorito de poetas e sonho de engenheiros. Agora, com o apoio da National Geographic Society, um homem conseguiu fazê-lo. Seu nome é Greg Marshall, inventor de um sistema chamado CritterCam, uma ideia simples muito difícil de ser executada. I had the idea for CritterCam 11 years ago. Since then, basically every waking moment I've spent thinking about developing, working on making this thing happen. Em experiências passadas, câmeras eram presas às costas de tartarugas marinhas antes de se arriscarem na natureza. What motivates me is the possibility of discovering totally new phenomena of nature, seeing things that we've never seen before. As ativas focas foram um desafio maior. Uma câmera menor, mais resistente, foi necessária para ingressar no mundo frenético. Com cachalotes, cada passo da disposição ao resgate foi repleto de dificuldade. It's only through, really careful engineering and then some trial and error and experience in the field that we've finally been able to succeed in the way that we have. Após anos de experiências, a CritterCam está finalmente pronta para operar seriamente nos Açores. Os cientistas esperam que a câmera possa sobreviver a um mergulho em água profunda, ser localizada e recuperada depois. Underwater, it weighs nothing, of course, so that it just floats right back after it's released from the animal. Floats back in about this orientation, and will stick out of the water about this far. O sistema deve resistir à pressão extrema e fotografar em quase total escuridão. A unidade compacta inclui luzes, instrumentos para registrar profundidade, temperatura e som, acústica e transmissores de rádio locais e uma videocâmera capaz de ampliar a luz mais de 50.000 vezes. Okay, keep that unplugged for the moment until we get it inside. That's it. Mm-hmm. Greg, come over. A primeira tarefa é geralmente a mais difícil, chegar perto das baleias. Oh, yeah, it's a good one. Ready? Camera? Okay, got it? You guys can direct us to where it is, okay? Cientistas já usaram estas técnicas para fixar instrumentos em baleias, mas ninguém tentou fixar uma câmera antes. Estão explorando um campo novo. It was a challenge to get close to these whales, an emotional challenge. Clearly, we'd heard all the stories of the havoc that the sperm whales had wreaked on ships in the past and so forth. And, I didn't know what reaction of the whales might be to us. So when we first started approaching the whales, I was a bit nervous. There's no question about it. A câmera pode ser fixada por um feixe do tamanho de um clipe de papel ou com uma ventosa. A disposição bem-sucedida depende inteiramente dos caprichos das baleias. No momento, parecem querer um pouco de tempo. We spend a lot of time on the water trying to get close to the whales. A lot of time on the water. And you have to do that because the whales are only at the surface for a few minutes every hour. So we have to be perfectly in position, anticipating where the whales are coming up, in order to place ourselves close enough so that we can get to them during an opportunity to deploy. Got whales right ahead of you. They'll be off your starboard bow, about 150 meters. There's a whole gaggle of them there, a social group, 3 or 4 small ones and a couple of large ones. What we found, for the most part, is that the whales tend to be quite curious about us. If we're quiet in their environment,
we've found that as often as not, they tend to actually come over and investigate us. O sistema está ativado e estamos nadando num cardume de baleias. Os cliques são produzidos por elas e, pela primeira vez, podemos ver exatamente como seus sons se relacionam com o seu comportamento. É uma revelação quão perto vivem umas das outras, em seus chamados constantes e com os corpos quase sempre se tocando. Quando os golfinhos se juntam à formação, parece uma dança submarina. Às vezes, pegam as ondas geradas pelo impulso para a frente das baleias, estas montanhas de movimento. A Critter Can funciona bem perto da superfície. Agora vem o verdadeiro teste com a descida das baleias até o fundo. Vão desaparecer por mais de 20 minutos. Os cientistas são deixados sozinhos com suas esperanças e medos. Further down. If we don't retrieve the system, we get none of the data. We get none of the images, none of the audio. We learn nothing. Unless we recover it, it's a bust. Como a mensageira de um outro mundo, a Critter Can retorna do fundo. Ela se soltou antes do que devia, mas seu sinal local é alto e claro. Depois de 11 meses de tentativa e erro e meses em alto mar, um momento de verdade. Look at that, look at that. What is that? That's the blowhole. Tough stuff there. A câmera está fixada cerca de 1,80 m atrás do respiradouro e aponta para a frente. Estamos com várias baleias mergulhando juntas. À direita, uma jovem. Esta poderia estar treinando. Filhotes só aprendem a mergulhar até a profundidade de suas mães. Os cliques parecem vir de mais de uma baleia. Alguns cientistas acreditam que cada baleia tenha seu próprio coda, como um autógrafo. Fitas como esta apoiariam a teoria. Está mais escuro e mais fundo agora, e surge outra baleia à esquerda. Novos sons estranhos são ouvidos, rosnados, grunhidos e até guinchos. Ninguém havia identificado estes sons com cachalotes antes. Agora as baleias estão a mais de 274 metros de profundidade e acontece uma coisa estranha. Elas quase param e uma recua como se estivesse inspecionando a Critter Can. Sua cabeça e câmera estão à direita da câmera.
Há um longo momento de consideração. Então, aparentemente satisfeitas, as baleias disparam novamente, indo ainda mais fundo. A 366 metros de profundidade, a pressão é enorme, mais de 35 quilos por centímetro quadrado. Até os anos 60, nenhum submarino convencional poderia descer tão fundo sem ser esmagado como uma casca de ovo. Como os cachalotes sobrevivem a estas profundidades ainda não se sabe, mas já fazem isso há milhões de anos, atraídos pela vasta quantidade de lulas oceânicas. Não encontrarão Architeuthis desta vez, mas cada momento é uma revelação para Roper e seus colegas. See the skin flapping and fluttering as it's moving down. The interesting thing here, you can hear that these different coda that we're hearing, each one is slightly different, and every once in a while we hear a buzz. Now the whales have stopped. The camera is pointing right down into the skin of the whale that's carrying the critter cam. There, see, now I'm hearing that buzz, which is, that's fantastic. That's a fantastic sound, that long buzzing sound. And this is what we believe is the sonar that they're using when they're actually hunting or have actually picked up a prey organism, and they're zeroing in on the prey and getting closer and closer to it. Now they're starting to move again, and have turned back towards the surface, because now we can see the background that's lighted. So they're heading back up to the surface. Whoa, there comes a whale right across, another one right across in front of the camera. There's two more, look at that. And there's a third one over on that side on the right. So that makes 4 whales. The critter cam has been knocked off. That's how closely the whales were to each other, really rubbing along side by side. Nenhuma lula gigante foi encontrada, mas os mergulhos com a Critter Cam fizeram da expedição um sucesso estupendo. We were able for the very first time to enter into the deep sea domain of the sperm whale. By placing these instruments on the whale, we were able to get down to many hundreds of meters deep and see how the animal actually behaves down in those depths. Mas os cachalotes parecem não ter consciência de nossos esforços para entender e ingressar no mundo deles. Eles mantêm compromissos lá no fundo que podemos vislumbrar ainda só em nossa imaginação.
Um dia, num futuro não muito distante, uma baleia poderá nos brindar com um retrato vivo de Arquitutes. E um dos últimos grandes desafios da ciência natural e da fotografia será enfrentado. Mas, por enquanto, devemos contemplar estas grandes baleias como sempre fizemos, fascinados por sua força física, atormentados pelos segredos que trazem em seus grandes cérebros. 2/3 do nosso planeta compreendem alto mar, e esse reino misterioso é o lar delas. À procura da lula gigante, Clyde Roper e seus colegas parecem invencíveis pelos obstáculos que enfrentam, absorvidos felizes pela caça à criatura que os fascina. Talvez seja verdadeira a observação de John Steinbeck, de que os homens precisam de monstros marinhos em seus oceanos pessoais, uma vez que um mar sem criaturas desconhecidas seria como um sono sem sonhos.